Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. O procedimento é bem simples. Passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clica no botão se inscrever. Para receber as recomendações no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda de ativos aí listados na bolsa, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você seguir os procedimentos. Você vai poder testar aí gratuitamente esse serviço durante um determinado período, avaliando aí todas as informações que eu divulgo de forma relevante durante o pregão, recomendações de compra, acompanhamento de todas as operações que estão em aberto e bem como as carteiras de ações. Seguindo aqui, nessa videoanálise vou falar sobre Bovespa, aí venho para os futuros, mini índice, mini dólar, depois volto para as ações PTR4, Vale 3, Tende 3, CS, AN3, STC3, Raio 3, SBSP3 e depois BKBR3. E Bovespa no pregão de hoje, alta de 1,1% e nova máxima histórica. Ibov retoma sua tendência de alta de curto prazo no gráfico diário por superar todos os topos anteriores, ficando alinhado ali, gerando um novo pivô de alta no gráfico semanal. Então, o Ibov de maneira forte consegue romper tudo isso aqui para cima e agora essa região tenderia a funcionar, seria importante para o Bovespa não voltar mais para baixo dessa região, ou seja, uma região que é antiga resistência, podendo agora funcionar como um patamar de suporte. Seria bem importante para o Ibov não voltar mais para baixo da região dos 98 mil pontos. E o primeiro nível de resistência ficaria na faixa dos 98.586 e 98.543. A antiga resistência podendo funcionar como um patamar de suporte. E agora o Ibov vai caminhando aí para testar efetivamente os 100 mil pontos, atingir os 100 mil pontos. Futuros, lembrando aqui, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa atenção e por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem o quê? Um pivô de alta, ou seja, na realidade é uma manutenção da tendência de alta, tinha aqui uma indefinição e aí rompeu tudo para cima. Enquanto ficar dentro desse movimento de subida do G60, vai favorecer mais possibilidade de compra de fundo ascendente no gráfico diário, que gerou um fundo ascendente, evoluiu pouco, novamente aqui para baixo, possibilidade de fundo ascendente novamente no gráfico de 10 minutos, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, voltando para o gráfico aqui de 60, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, o ideal seria o quê? Sobe mais, vai mais aqui para cima e depois gera sinalização de topo mais acima, ou seja, esse movimento se estende mais para cima para depois gerar sinal de baixa no G60 ou no G30, sinal de baixa é perder a mínima do candle anterior, e isso favorece mais a operação de venda de topo descendente, principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra sinalização é que se abrisse de maneira muito forte para baixo do candle que rompeu aqui essa resistência, ou seja, passando a proporcionar topo descendente para baixo da região ali de 98.820, que agora tende a funcionar a região de 98.950 até 98.820, tende a funcionar agora como um patamar de suporte para o índice. Ou seja, vindo para baixo desse patamar, perdendo a mínima desse candle, topo descendente também, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos, encaixaria mais a operação de venda. No dólar, dia de hoje, dia de recuperação, mas enfim, terminou ainda não, né? Está faltando ainda mais ou menos aqui uns 38 minutos para terminar, sendo mais exato, 38 minutos para terminar o pregão. Mas o dólar está aqui de maneira mais estável, mais 0,04%. Gráfico diário, possibilidade de gerar fundo ascendente a favor da tendência de alta do dólar. Vou colocar aqui tirar a questão do ajuste. Então, a chance de gerar um fundo ascendente no gráfico diário, isso possibilitaria uma chance de ter um movimento de alta no dólar. Mas, por enquanto, segue dentro do movimento de baixa, candles descendentes, máximas e mínimas descendentes, e no gráfico de 60 minutos também a tendência mais para baixo, ou seja, veio aqui para cima, se aproximou da região aqui de topo de fundo anterior, antigo suporte funcionando como resistência, gera sinalização para baixo e agora tentando gerar uma recuperação em cima do patamar de suporte. Suporte principal nesse momento para o dólar fica aqui na faixa dos 3.810,50 a 3.806,50. Então, essa faixa aqui de 4 pontos, basicamente, a região mais importante de suporte para o dólar. Dólar abriu aqui para cima, ganhou força aqui para cima, se proporcionar preferencialmente
fundo ascendente no gráfico de 10 minutos para cima da região aqui dos 3.825, fica mais para compra. Dando uma olhada para o gráfico de 10 minutos, seria basicamente 3.825 passando por aqui. Veio aqui para cima, passou a proporcionar fundo ascendente, possibilidade de entrar na ponta compradora. Mas dentro do que nós temos aqui, olhando até para o gráfico de 30 minutos, veio aqui, parou em cima do suporte, agora a tentativa de subida está sendo mais fraca. Tentou subir, abriu aqui, gerando sinal de topo no gráfico de 30 minutos, perdeu a mínima ascendente no gráfico de 30 minutos, vai ficar mais para se buscar a operação até de venda no gráfico de 5 minutos, ou seja, veio aqui para baixo e gerou sinalização de topo descendente ou pivô de baixa, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora em cima do dólar. Olhando agora para as ações, PTR4 no dia de hoje apresentou alta de 2,18%, já fechou aqui, alta de 2,18%, conseguiu fechar finalmente acima de toda essa região, inclusive da máxima ali, que ainda vai ser válida até o fechamento dessa semana, máxima ali do topo, R$ 27,85. Então o ativo segue aí dentro de um movimento de subida, alinhado para cima no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, enfim, papel andando bem aqui para cima. Lembrando, para quem está comprado, stop pode ficar posicionado abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, abaixo do candle que consegue fechar acima de toda a zona de resistência do gráfico diário. Vale 3 no dia de hoje, alta de 1,46%, movimento de subida no ativo, já invadindo a região dos R$ 50, fechando acima dos R$ 50, e agora o patamar de resistência da Vale, região dos 51,10 a 51,37, máxima de hoje R$ 51. Então o ativo, o outro nível de resistência está aqui, antiga resistência podendo funcionar novamente como resistência, e o antigo suporte na faixa dos 51,43, enfim, essa região de 51,10 até 51,43, primeiro patamar de resistência para ação. Acima disso, esse topo aqui anterior com esse fundo também funcionando como patamar de suporte na faixa antigo suporte resistência 52,40. A Vale, lembrando, para quem está comprado também, vai posicionando stop acima da mínima da última mínima ascendente do gráfico diário, um stop aí de proteção. Seguindo, falando agora de Trend 3, ativo acionou nossa saída, tinha aqui um movimento de alta já 3 candles, reposicionado o stop de proteção para baixo da mínima do pregão de hoje, o ativo abriu lá em cima, superando esse topo e ele terminou ganhando força para baixo aí na primeira hora de pregão, acionou nossa saída aqui com leve lucro nessa operação, 0,75%, proporcionou um crescimento de 0,08% no capital total na Trend 3, ou seja, o ativo gerou um sinal forte para baixo ali, chamada nuvem negra no gráfico diário, em cima de um patamar de resistência, que era um antigo suporte e uma zona de resistência. Dentro desse cenário, se o ativo der uma patinada abaixo desse patamar e gerar uma nova sinalização de fundo ascendente, ficaria interessado mais na ponta compradora por estar dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. CSAN3, outra posição. Agora, a gente encerrou o Trend 3, a gente está posicionado ainda em CSAN3. O ativo fechou com alta de 0,36%, vai se sustentando acima da média. O stop já poderia trabalhar aqui fácil abaixo da mínima desses 2 últimos dias. Porque no gráfico de 60 minutos, está claro aqui uma região de fundo importante. Então, se o papel não conseguir deslanchar para cima e perder essa região, começa a desconfigurar a operação aí na ponta compradora, inclusive gerando um topo descendente, né? Um topo abaixo do nível do topo anterior. Que a ideia da entrada aqui era justamente pegar um movimento aqui para cima. Então, vai ser importante esse papel andar aí para essa região de resistência aqui, a partir aí do próximo pregão. ESTC3 fechou em queda de 0,71%. Depois dessa sinalização de topo descendente, ou seja, perdeu a mínima do pregão anterior, mas fechou ali em cima da média. Se amanhã superar essa máxima aqui, aumenta a probabilidade bastante desse ativo ganhar força aí para cima, ou seja, se superar essa região dos R$ 28,60. Então, seguimos comprado, não tem nenhuma alteração em relação ao stop dessa operação. Então, qualquer mudança em relação ao stop, eu comunico isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Raio 3, ativo que fechou bem o pregão com alta de 1,92%, estava patinando para fechar acima dessa região, conseguiu fechar. E aqui um dos pontos de possibilidade de avaliar uma compra é chamado pullback pelo gráfico intraday em cima da região de resistência que foi superada. Então, se voltar um pouco mais para baixo, ou seja, abrir caindo e gerar aqui algum sinal de fundo usando a região dos R$ 20 como um patamar de suporte, ou seja, para gerar essa sinalização de fundo, ficaria interessado em abrir uma compra em raio 3 a favor justamente da tendência de alta de médio prazo e também da tendência de alta de curto prazo.
SBSP3, ativo que estava com cenário de indefinição da tendência e conseguiu aqui voltar a ter uma tendência basicamente de alta a SBSP3. Inclusive com a formação de fundo ali no gráfico semanal, nessa semana já com alta de 9,72%. Dentro desse cenário, movimentação de correção que venha a acontecer, que possa vir a acontecer um movimento de correção até no gráfico intraday, gráfico 60 minutos, chamaria atenção para abrir compra, planejar uma compra na Sabesp. Depois disso, vamos falar de BKBR3, que está em queda, movimento de baixa, mas a tendência no gráfico diário e no gráfico semanal é a tendência de alta, ou seja, movimento longo para cima, correção, movimento de alta também, pivô de alta, e aqui numa semana ruim, queda de 6,41%. O que chama atenção é que o papel está invadindo um patamar de topos anteriores, muito próximo da região de topos anteriores. Dependendo do que fizer aqui nessa região de topos anteriores e sinalização de fundo, me chamaria a atenção para se buscar compra. Quanto mais afastado tiver desse topo anterior, a entrada, melhor ainda, porque aí tem um espaço em termos de relação risco-ganho para essa possível operação de compra na BKBR3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.